Fala, povo abençoado, povo de Deus. Aqui estamos mais uma vez para refletir nas Sagradas Escrituras. Se você chegou até aqui, está acompanhando esse vídeo, é porque você gosta da palavra de Deus, gosta de ouvir e entende que é abençoado através da mesma. Vamos aqui refletir 3 fatos sobre a vida de Noé. Vamos falar um pouquinho aqui desse personagem emblemático na palavra do Senhor. O primeiro fato aqui que eu quero abordar sobre Noé é o exemplo que Noé foi. Noé diz aqui na palavra, no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6, versículo 9, diz aí: Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então nós vemos que Noé era um homem justo, ele era um homem reto na sua geração. Nós sabemos que a geração, na época de Noé, ela estava corrompida. Você pode ler aí o versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Parece que estamos falando dos dias atuais, dos dias odiernos, a terra cheia de violência, a terra corrompida. E Noé estava lá, em destaque, sobressaindo com a sua justiça, a sua retidão, em meio a uma geração corrompida e violenta. Parece que estamos vivendo os dias de Noé. Não é verdade? Noé estava lá andando com Deus, em meio a uma geração corrompida, e nós estamos aí com muita violência, principalmente aqui no território brasileiro, e isso nos traz muita semelhança com aqueles dias de Noé. Vou citar aqui um exemplo, Noé ali, ele sobressai com a sua retidão, e hoje, se a gente achar uma carteira de alguém e devolver essa carteira, se essa carteira tem dinheiro ali dentro, tem um documento da pessoa que, através do qual a gente pode identificar quem é o dono, e tem uma quantia de dinheiro. Se alguém encontrar uma carteira e devolvê-la para o dono com o dinheiro dentro da carteira, pronto, já vira notícia. Isso já é uma coisa incomum. E isso para nós percebermos o quanto nós estamos corrompidos. Porque só o fato de a gente encontrar algo que não é nosso, e se a gente devolver aquilo para o verdadeiro dono, já vira uma coisa incomum. Sai até nas notícias, sai nas manchetes, nos jornais, nos telejornais, para a gente ver uma coisa que deveria ser normal, não, é algo incomum. Isso mostra o quanto nós estamos corrompidos. Uma coisa também aqui a ser observada é que Noé, ele andava com Deus. Você vê esse exemplo aí, Então, olha quem era a companhia, de Noé. A gente vê isso aí também com outros personagens, A gente vê aí com Enoque, Você pode ler aí Gênesis 5, versículo 24, você vai ver que Enoque andou com Deus, foi trasladado. E você vê também Jó era um homem reto na geração dele, Você vê isso lá no primeiro capítulo de Jó, Deus dando testemunho dele. E Noé, então, ele se torna um exemplo para nós. Abordando esse primeiro ponto aí, a gente percebe que ele é um exemplo a ser seguido. Um segundo fato sobre Noé é que ele recebe uma missão de Deus. Que missão é essa? De construir uma arca. Observe que Deus iria enviar um dilúvio, iria enviar 40 dias de chuva, enviou, e antes de enviar, Deus dá uma missão. Noé, vem cá, vou te dar uma missão. Qual é a missão, Senhor? A missão é construir uma arca, você vai construir uma embarcação. E aí, Noé, ele acata as orientações de Deus. E Noé constrói essa arca aí de forma tal que ele consegue livrar a sua família daquele dilúvio. Então, eu quero fazer uma conjectura aqui, que Noé, ele sabia da missão dele, e ele a fez. Ele ouviu o que o Senhor estava pedindo para ele fazer, e ele fez. Ele ouviu aquilo e atendeu. E aí, você sabe já qual é a sua missão? Qual a missão que Deus te deu? E se você sabe, você
tem dado ouvidos, né? Eu falo aqui você, mas serve para mim, serve para todos nós. Nós temos dado ouvido, já sabemos qual é a nossa missão aqui nessa terra. Você já sabe aí, meu irmão, qual é a sua missão? Se não sabe, então peça a Deus aí orientação, qual é a sua missão aqui na terra. Se você já sabe, você já dá ouvidos, você tem um chamado aí na palavra. Às vezes Deus já usou alguém para falar contigo, você ainda está recusando, ou você já aceitou, já está colocando em prática, já está obedecendo, você tem um chamado aí no louvor, ou em alguma outra área. Qual é a sua missão? Você já está colocando em prática? Já está obedecendo a Deus? Então fica essa reflexão aí para nós. Mas é interessante que dentro dessa missão aí, Deus dá essa missão para Noé e ele consegue proteger a família dele ao atender as orientações, ao acatar as orientações que Deus deu a ele. Então, Noé estava construindo uma arca, observe, ele estava construindo uma arca também para proteger a família dele. E aqui eu quero fazer também uma reflexão. Nós observamos muitos jovens hoje que não estão construindo nada, estão passando aí a sua juventude, gastando muito dinheiro, todo o dinheiro que pega, gasta tudo e não constrói nada, não constrói um futuro, não pensa no futuro, e aí às vezes acaba arrumando um filho e não tem onde morar, aí vai morar dentro do quintal ali da mãe ou do pai, depois começa uma intriga entre a esposa e a mãe desse jovem, né, que no caso seria a sogra da esposa dele, começa uma intriga. Isso porque esse jovem não pensou na vida dele, não está construindo nada. Na sua juventude, ele trabalhava e aí gastava todo o dinheiro, arrumou uma família e não teve essas condições, não teve essa capacidade de construir nada. Então, peguemos esses exemplos aqui de Noé, dessa construção, e estamos trazendo para a nossa vida. O que é que nós estamos construindo? Você, jovem, o que é que você está construindo? Com quem você está andando? E o que é que você está construindo para proteger a sua vida e a sua família? Pense nisso. E para finalizar esse tópico, observe que Noé construiu uma história bonita ao seguir as orientações de Deus. E é isso que Deus faz na nossa vida, é isso que Deus faz na vida do homem, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Construir uma história linda. Basta você e eu seguirmos as orientações de Deus. Quando o homem faz isso, pode ter certeza, o homem escreve uma bela história. E o terceiro e último fato aqui é que Deus preparou Noé para o momento da crise. A crise aí, o dilúvio, né? Aquelas águas cobriram todo o planeta. E Deus preparou Noé. Antes de que isso acontecesse, Deus deu as orientações, preparou Noé para enfrentar aquele momento difícil, tá? Não durou apenas 40 dias, não. 40 dias foi apenas de chuva, tá? O dilúvio durou aí cerca de 1 ano. Então, observe que Deus preparou Noé. Com isso, nós vemos que as orientações de Deus, elas são valiosas, elas são valiosíssimas. Elas prepararam Noé para enfrentar uma crise vindoura. Observe como elas são preciosas. Muitas pessoas desprezam as orientações de Deus. Que orientações são essas? As orientações que estão na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. As pessoas desprezam. E aí passam por crises e às vezes não precisariam estar passando. Aquelas pessoas que não ouviam essas orientações de Deus acabaram morrendo por ocasião do dilúvio. Isso acontece nos dias atuais. As pessoas desprezam as orientações de Deus e acabam tendo suas vidas aí ceifadas, quiçá antes do tempo. Você pode observar que se todos os seres humanos ouvissem as orientações de Deus, as crises, elas deixariam de existir. Se todo ser humano na face da Terra hoje decidir, a partir de agora,
eu vou seguir as orientações de Deus. Pronto. As crises são eliminadas da face da terra. Elas existem, dentre outros motivos, pelo ser humano não ouvir a palavra de Deus. Agora, irmãos, é verdade que Deus sempre sustentou o seu povo em tempos de crise. Isso é uma verdade. Quando a gente lê as Sagradas Escrituras, nós vemos isso muito, né? Deus sustentando o seu povo, os seus servos, em tempos difíceis. Deus sempre sustentou. Você vê, vou citar como exemplo aqui o profeta Elias, no tempo lá da fome, profeta Eliseu, o próprio povo de Israel, quando foi tirado do Egito, estava ali no deserto, e Deus sustentou aquele povo, não sustentou nem um dia, nem um ano, foram 40 anos ali no deserto. Então observe que Deus sempre sustenta o seu povo. É uma verdade também que o ser humano também, ele fica muito preocupado com as crises. Isso é normal, né? Uma crise econômica, uma crise política, né? Os servos de Deus também têm essa preocupação, né? Quem é que não tem? Nós temos. Mas devemos confiar no Senhor, porque Ele sempre sustenta o seu povo em tempos de crise. Agora, uma outra observação é que o ser humano se preocupa com as crises, né, econômicas, crises políticas e outras mais, mas se esquece de uma outra crise que já está anunciada na palavra de Deus, que é uma crise espiritual. Uma crise aí que eu falo do tempo de tribulação, de quando o anticristo vai vir reinar nessa terra, e que isso já está avisado por Deus. Aí o ser humano se preocupa com crises menores, que são as financeiras, políticas, e se esquece dessa outra crise que é bem maior, e não se prepara para ela. Como não se prepara? Não dá ouvidos à palavra de Deus. Então nós devemos sim nos preocupar com essa crise. Já que a gente se preocupa com crise política, então vamos nos preocupar principalmente com essa outra crise que é bem maior e que pode ali nos trazer uma eternidade não muito agradável, tá? Irmãos, se vocês gostaram aqui do conteúdo, dá um like aí, deixa o seu joinha, me ajude. Inscreva-se no canal aí, quem não é inscrito. Compartilha esse vídeo, manda aí para um amigo, manda para um familiar. E nós temos também aí um canal no Telegram, onde você pode acompanhar os vídeos. Então acessa lá esse canal e deixa o seu comentário. Responda aí para mim, qual dos fatos você mais gostou? Qual dos 3 fatos aí, o primeiro, o segundo ou o terceiro? Coloca aí um porquê. Comenta lá no Telegram e nós vamos ter novidade lá.